Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje, quarta-feira, né, mano? Quarta-feira. Tava até perdido nos dias. Quarta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados. Estou aqui para fazer mais um vídeo aqui sobre a política aqui no nosso país. Domingo foi para mim, eu fiz até um vídeo já falando a respeito. Para mim foi como brasileiro, o dia mais triste da minha vida. Porque não que um determinado partido ou candidato perdeu, é que aqueles que causaram os maiores pesadelos desta nação voltou ao poder. E independentemente se a gente vai falar aqui, vamos torcer para que faça um bom mandato, sabemos que o final de tudo será o mesmo de tudo que aconteceu nos governos petistas, né? Tanto é que já está criando 13 ministérios, colocando figuras grotescas e bizarras como favoritos a assumir esses ministérios, né? Tipo Randolfo Rodrigues, Flávio Dino, própria Simone Tebet, enfim. É complicado, pessoal, é complicado porque sabemos o que vai gerar tudo isso, né? Porque quando você cria mais ministérios, mais secretarias são criadas, mais pessoas são contratadas e assim vai, né? A esquerda ela fala mesmo que ela é uma grande geradora de emprego, né? Isso eu concordo, né? Ela cria tantos ministérios e estatais para beneficiar os seus amigos, né? Aqueles padrinhos políticos, aqueles militantes políticos que serão beneficiados, né? Isso acontece até em cidades pequenas do nosso Brasil aí, que as pessoas dependem exclusivamente da política, por isso que elas morrem por ela, né? Elas morrem, elas se dedicam, elas ofendem uns aos outros, porque elas não querem perder aquela mamata, aquela teta, né? Então, isso é fato. Segundo as declarações de algumas pessoas também aqui, principalmente aqui em Rio Brilhante, né? Meu total repúdio, porque é lamentável. E tem pessoas que ocupam cargos públicos, viu? Que recebem salário de todos aqueles contribuintes e que estão ali destinando seus ódios contra os conservadores, contra os evangélicos, contra os católicos, contra todos aqueles que se posicionaram na política. Eu mesmo fui um deles que me atacaram de diversas formas, de diversas maneiras, por causa da política, por causa de tudo que vivemos, um Brasil polarizado, um Brasil dividido, enfim. Primeiramente, pessoal, eu entendo que muitas pessoas não se simpatizam com determinados candidatos. Eu mesmo não vou nunca jamais vou me simpatizar com o Lula, porque ele simplesmente ele representa o atraso que existe no Brasil. Ponto. Deus, você está falando isso por causa da política, tal, tal, tal. Sim, também. Porém, olhando a história do nosso Brasil, eu mesmo assemelho o Lula ao Getúlio Vargas, em termos de pai dos pobres e não sei o que, não sei o que. Não que você cuidar dos pobres é ruim, só que a política está errada. Quando você destina aos pobres um dinheiro que deveria ser para geração de emprego e não é gerado emprego nenhum, é só dando dinheiro e dando mais dinheiro e dando mais dinheiro, o que vai acontecer? Você vai equiparar as pessoas na pobreza, você vai igualar as pessoas na pobreza. Isso não é combater pobreza, isso é aumentar a pobreza, né? Tanto é que no governo petista, quando eles saíram, eles deixaram quase 16 milhões de desempregados. 16 milhões de desempregados. Então as pessoas ficam jogando nos outros governos os aumentos tal, mas o que realmente aconteceu foi uma farra no governo petista que gerou tudo isso. Indignação, estádios da Copa do Mundo superfaturados, 2 bilhões cada estádio,
2 bilhões. 2 bilhões no estado do Mato Grosso. Para 40 mil pessoas. 2 bilhões. Teve gente falando, não se faz Copa do Mundo com hospitais, se faz Copa do Mundo com estádio. Concordo. Mas quem trouxe essa Copa do Mundo para o Brasil foi quem? Foi o Lula. Foi as Olimpíadas. O Lula. Foram gastos bilhares de reais nesses estádios para deixar em padrão FIFA. Essa foi a realidade. E hoje em dia as pessoas não entendem por que o Brasil não tinha hospital de qualidade, não tinha respiradores em Amazonas, não tinha outras coisas, não tinha uma saúde para desenvolver. O que eles fizeram com a saúde? Eles trouxeram médicos de Cuba. O salário dos médicos, 70% era mandado já, descontado na folha já para as ditaduras cubanas de Fidel Castro e etc. Isso não é investir em saúde, isso é patrocinar essas ditaduras comunistas. O que vai acontecer mesmo? Vai ser a mesma coisa. Já será a mesma coisa. Eu já estou aqui me adiantando mesmo o que vai acontecer. Tanto é que o presidente da Argentina já veio visitar o Lula já aqui no Brasil, né? O que vai acontecer? Nós brasileiros teremos que sustentar, além dos brasileiros que passam necessidades, passam dificuldades e aqueles que não querem realmente trabalhar, além de nós contribuintes termos que ajudar essas pessoas, nós teremos que ajudar também agora os nossos países vizinhos. Porque o Lula ele vai juntar todo mundo naquele fórum de São Paulo e vão distribuir dinheiro entre eles lá e aqui olha como o socialismo está desenvolvendo. Mas não, é porque as pessoas que estão trabalhando no Brasil vai ter que sustentar as pessoas que estão passando necessidade, que não querem trabalhar, enfim, todas essas pessoas. E outra questão também que eu falo aqui, para mim a política ela é complicada, ela é difícil, que nem um amigo meu falou para mim, você quer ser feliz, você nem se envolva com política. Você vai andar com a cabeça erguida, porque infelizmente é o que acontece. Só que isso custará muito. Quando você não se posiciona, não coloca o seu nome à disposição, você automaticamente está se negando ou está aceitando o mal no nosso país. Eu tenho um sonho que o nosso país seja uma grande fonte de geração de emprego, que seja uma grande fonte econômica, né? Eu gosto muito da economia, eu acho muito interessante se as pessoas se interessarem por economia, se tivéssemos essa matéria nas escolas de economia. Hoje em dia as pessoas elas ensinam mais as pessoas, entre aspas, a pensar, né, de maneira socialista, do que você ensinar as pessoas em termos econômicos. Então eu acredito isso mal, né? Isso mal. Você pega várias matérias. Por que não tem matérias de economia nas escolas para ensinar as pessoas a poupar dinheiro? Por quê? Porque isso não é atraente para a esquerda. A esquerda ela não quer isso, ela quer igualar as pessoas na pobreza. Elas querem fazer com que você pense igual a elas. Então, quem é o beneficiário ali? Quem está ali bajulando lá os presidentes, que está bajulando os reis, enfim. Isso aí que para eles é interessante, né? Por isso que você vê tanto empenho da esquerda se perpetuar mais ainda no poder. O PT ficou aí 16 anos e ele continua. Lula preso, PT na disputa da presidência e colocando um poste. Porque eles não querem largar o osso. E a garantia deles de continuar a sua falcatrua é dessa forma, dessa maneira, né? Então, assim, eles não há uma intenção. Por que você acha que eles brigam com o Ciro Gomes? Por que o Ciro Gomes está tão, entre aspas, magoado com o PT, com o Lula? Porque o Ciro Gomes, naturalmente, para a esquerda, ele seria o cara que representaria a ideologia esquerda, né? Mas o
o Ciro Gomes, ele não é só um personagem da esquerda, ele defende também um conjunto econômico que para a esquerda não é interessante. Entende? Isso faz com que o PT ele se posiciona contra. Então, o Ciro Gomes ele é considerado como um centro-esquerda. Para mim não existe esse negócio de centro. Ou o cara é de esquerda, ou o cara é de direita. Não existe esse negócio de centro. Ah, eu sou de centro, não sei o quê. Cara, políticas são essa, velho. As pessoas falam, ah, mas Denilson, tem um centrão lá, tal, não sei o quê. Maior bancada do Bolsonaro. A bancada do Bolsonaro, ela tende para onde o governo apontar, gente. O centrão mesmo, hoje o centrão, ninguém governa sem o centrão. Realmente ninguém governa sem o centrão. E infelizmente o centrão ele participou, né? Essas pessoas de centro, eles participaram da falcatrua de tudo que aconteceu. Quem deu mais dinheiro estava lá, o Centrão lá ajudando, enfim. É isso aí que temos como esperança para garantir realmente que as obras, os projetos do Lula não passem, os projetos neofastos dele. Então, assim, é bem complicado, né? É bem difícil. Eu mesmo vou falar uma coisa pra vocês. Eu jamais vou torcer contra o Brasil. Jamais, jamais. Pra mim, o Brasil, ele é um país que eu amo. O Brasil aqui, eu nasci, cresci, me criei, me desenvolvi como ser humano. Eu jamais desistiria de morar no Brasil, porque senão era realmente isso que a esquerda queria, né? Ia querer que todos nós, brasileiros de verdade, fossem embora e deixasse eles aí fazer o que eles quiserem. Porém, até o ponto deles fechar todas as fronteiras para você não sair, né? Porque aí para eles é interessante manter, né? Assim como acontece na Venezuela, assim como acontece em Cuba, eles não deixam as pessoas saírem, e as pessoas quando saem fugidas, pedindo auxílio, exílio em outro local, porque realmente para eles manter o povo escravo, para eles é maravilhoso. O socialismo é isso, eles querem manter o povo escravo. Depois falam que o capitalismo é o cruel, né? Você pega países aí, ó, Cuba, Coreia do Norte, vai ver, até teve uma época as Olimpíadas, não sei se era de Pequim, se eu não me engano, ou a própria Copa do Mundo 2010. Pega lá o caso do jogador que fugiu da seleção norte-coreana, que estava no grupo do Brasil, né? Então, assim, fugiu por quê? Por que você acha que fugiu? Porque estava indo curtir? Não, porque estava querendo se manter vivo. E tem muitos que não fogem por causa da família que está lá. Que os governos esquerdistas utilizam a família dessas pessoas para usar como moeda. Ó, se vocês fugiram, esses aqui nós vamos executar. Entende? Então é isso que acontece. Pessoal, o Brasil, eu não vou aqui dizer que o Brasil vai dar errado. Tomara que essas eleições aí sirva de aprendizado. Eu acho também que o Bolsonaro, agora que a eleição acabou, eu também acho que o Bolsonaro cometeu alguns equívocos, muitos erros. Um deles para mim foi trair as pautas liberais. A direita mesmo não é isso. Não consigo ver um governo de direita dando auxílio, enfim, são coisas assim que não dá. Eu sei que o Brasil tem muitas pessoas na pobreza, mas se você incentivar a questão econômica, emprego e tal, as coisas tendem a melhorar. Eu não vi isso, né? Mas entre ele e o Lula, eu não tive nenhuma dúvida de apoiar ele. Porque em termos econômicos, o Paulo Guedes é sensacional. Sensacional. O Paulo Guedes para mim é um cara espetacular, e se tivemos uns números econômicos no nosso país, por termos um gênio na economia, o Paulo Guedes como ministro, né? E sinceramente é uma perda, cara. Eu acho uma perda
o Brasil perdeu um economista como Paulo Guedes, que ele ajudou muito. E eu não sei se ele ia permanecer no governo Bolsonaro no segundo mandato, porque eu já tinha até escutado que ele queria descansar, que já estava cansado, enfim. E aí eu já não sei o que seria. Então, é complicado, pessoal. É difícil. Eu sei que tem muitos presidentes que não se envolvem muito, que não quer entender, né, de economia, que não quer entender e tal, que cada ministro tem que ser técnico e tal, mas é preciso a pessoa entender de economia para escolher pessoas capacitadas, né? E existe muitos outros economistas aí que podem dar um jeito no Brasil. O Brasil hoje, o que é o Brasil hoje? Diferentemente de 20 anos atrás, é um povo que continua trabalhador, mas é um povo também que se doutrinou. O povo brasileiro ele se doutrinou com políticas de esquerda. Isso é fato. Infelizmente a gente temos que entender isso. O povo brasileiro ele se tornou um povo de esquerda. Ah, mas Denilson, tem mais conservadores, cara, não sei o que, não sei o que, gente. As pessoas enxergam na política como se fosse um jogo de futebol. Entende? As pessoas enxergam na política como um jogo de futebol. É como aconteceu lá no jogo do Corinthians contra o Flamengo. O Flamengo ganhando o jogo de 1-0. Corinthians em cima, em cima, em cima, em cima, até empatar o jogo. O que a torcida foi lá e fez? Acendeu os sinalizadores. Se não tivesse feito isso, talvez o Corinthians tinha até potencial de chegar ao segundo gol. Foi pros pênaltis e perdeu. E aí? Culpa de quem? Minha? É minha que estava em casa assistindo? Não. Ah, mas Daniel, se eles foram lá, não, beleza, cara, mas você tem que jogar junto com o seu time. Se você joga dessa forma, e você jogar com o seu time, não é, né? Então, pessoal, é uma análise que eu faço nessa quarta-feira de finados. Para mim, não caiu num dia não muito luxuoso, porque para mim o Brasil teve uma morte no dia 30. E nada mais do que um país que morreu várias vezes, ressuscitou várias vezes, cresceu várias vezes, depois voltou de novo a escolher os mesmos governantes, os mesmos erros, cometeu os mesmos erros. Gente, o Brasil é o país que elege Dilma Rousseff, que elege Lula, é um país que elege, que o pessoal vota no Boulos, que vota no Haddad, que vota no Freixo. É um país que tem como seus influenciadores Pablo Vittar, Anitta, Felipe Neto. Eles esperam o que do Brasil assim? E o pior é que as próximas gerações, que serão os conservadores do futuro, nem sequer estuda sobre economia, nem sequer estuda sobre administração, nem sequer estuda sobre nada. Nada. Os de esquerda tentam lacrar, assistindo vídeo de lacração. Os de direita assistem vídeo não sei do que. Então falta isso, né? É complicado. O futuro, independentemente de quem ganhasse, já seria meio sombrio. É agora com o Lula. O que será? O Lula, para mim, ele não tem nada para oferecer. Absolutamente nada. Ele vai colher alguns frutos bons, mas ele vai continuar com a mesma política de corrupção. E sabemos que o que teve o que teve nesses últimos anos aí com o governo Lula foi corrupção. E infelizmente eu tô terminando já, gente. Infelizmente é o que acontece, né? Mas vamos orar, continuar orando, né? Deus nunca perde o controle das coisas. Deus, a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. E seja por benefício ou seja por juízo, a escolha de Deus sempre é bem-vinda, né? Tá bom, pessoal?
Eu agradeço muito, pessoal, assim, nesses últimos anos, quando você entende que um país ele depende principalmente da área econômica para se desenvolver, não é uma falácia, não é um governo para rico, é porque realmente sem administração o Brasil quebra, a empresa quebra, tudo quebra. Se você não tiver uma administração respeitável, tudo quebra no Brasil. E a realidade é essa, nós vamos trabalhar para sustentar aqueles que ou passam necessidade ou aqueles que não querem trabalhar. Essa é a realidade. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos e que Deus abençoe também o nosso Brasil, que o nosso Brasil seja um lugar feliz de morar, que nós tenhamos orgulho de morar no nosso país, tá bom? Tchau a todos, fiquem todos com Deus.